Pessoal, eu fico acompanhando os jornais, né? A TV de esquerda, de direita, Globo, Brasil 247, Eduardo Moreira, e fico observando os jornais de direita. Os jornais de direita estão num otimismo como se não houvesse amanhã. Um otimismo crescente de que o jogo está virando. Enquanto que quando você assiste os jornais de esquerda, é um clima fúnebre, de velório, né? Eles estão desesperados. A última da Globo agora, descobriram a roda. Segundo uma matéria da Sadi, eles descobriram que alguém vai interferir aqui no Brasil. Eu conto ou vocês contam? Vamos entender um pouquinho disso? Então não esquece, meu amigo, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda e ajuda bastante o canal. Lembrando a vocês que o nosso canal foi desmonetizado. Se você clicar no link aqui, você vai ter a biblioteca, todos esses livros escritos por mim, tá? O último lançamento é Os Segredos dos Ricos nos Investimentos. Aqui eu vou te ensinar o que é ETF, aqui eu vou te ensinar como proteger seu dinheiro, como blindar seu dinheiro. Um livro de 132 páginas, excelente, é um verdadeiro curso dos investimentos. Então, você vai clicar, vai fazer o download. Eu já falei que todas as obras que nós colocamos aqui são com base na confiança. Então, quando você acessa a obra aqui, você desce o livro aqui, ó, tá aqui o Pix. Você paga o valor que você achar justo, tá? Você pode pagar no próprio livro, tá? O preço sugerido, tem aqui o preço sugerido, levando a complexidade do livro, né? Mas assim, fique à vontade para pagar o valor que você acha justo, mas a obra realmente tá imperdível. Então, segredos dos ricos nos investimentos. Eu quero te deixar rico te ensinando a fazer investimento, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo no Brasil. Olha, se você me segue aqui no canal, você tem um 90 a 99% de chance de você ou ser bolsonarista, ou não ser bolsonarista, mas ser um cara de direita, né, que não gosta do PT, ou seja, um cara que sempre foi direita, mas nunca gostou do Bolsonaro, nem do bolsonarismo, mas é um liberal de direita, ou você é um petista arrependido. Dentro de um desses aqui você tá, porque dificilmente você vai ser um petista me seguindo aqui. E aí vem a pergunta, você acha que o Elon Musk vai interferir aqui no Brasil em 2026, que ele vai botar uma artilharia pesada contra Lula e PT aqui em 2026? Fala pra mim, bebê. Pois é, porque a Globo News acha que você tá pensando assim. E a verdade é que eu sei que você tá pensando assim. Eu tô, né? Sadi, núcleo do Bolsonaro aposta em interferência de Elon Musk em 2026. E aqui ela fala que depois dos embates que aconteceram, o Elon Musk ficou com aquele gostinho amargo de derrota. Ele não engoliu aquele lance de ter que tirar o X aqui do Brasil, ele não engoliu aquele lance de ter que pagar uma multa milionária e a SpaceX, que não tem nada a ver com a história, ser embutida ali no meio. Ele não desceu aquilo lá. E ele ainda tem aquele saborzinho de vingança. Ele ainda quer ver, né, algumas figuras caírem para depois, né, agir aqui no Brasil. Então a aposta é que, segundo a Globo, os bolsonaristas ou apoiadores de Bolsonaro acreditam que o Elon Musk vai dar uma cutucada aqui no Brasil. Qual que é a sua opinião? Coloca no comentário que eu quero saber. Porque, na verdade, o que a Globo não está entendendo é que ela já está desatualizada. Ela já está atrasada. Por quê? Porque o Elon Musk e o Trump já estão fazendo isso. Quer um exemplo? Deram as provas perfeitas, tudo que a oposição precisava para questionar sobre interferência, né, dos Estados Unidos, governo Biden, no mundo, inflamando a esquerda. E aí é onde entra de novo o assunto da USAID, tá? Deputados articulam uma CPI para investigar se a USAID interferiu nas eleições brasileiras. O deputado Gustavo Gaia, o Eduardo Bolsonaro partiram para cima. Até onde eu vi já tinha mais de 70 assinaturas para começar uma CPI. Precisa de 171 assinaturas para dar start nessa CPI e começar uma cobrança assim pesada, né, em cima dessa CPI. E aí você vai me falar, Sandro, mas toda CPI acaba em pizza no Brasil, não adianta. Peraí, pequeno gafanhoto, não é assim que funciona. Calma.
O momento é diferente. O governo Lula já tem problemas demais. O fogo já tá pegando. O problema é que o Lula não sabe onde ele apaga o fogo. Quando estourou a CPI do 8 de janeiro, o Lula estava de boa, cofres cheios, estava tranquilo para liberar a emenda, organizou ali com o Lira, com o Pacheco, quem ele queria na CPI, ele deitou e rolou. Agora não, agora o jogo tá mais diferente, tá difícil, tá? Então pro Lula, se rola uma CPI agora, mostrando que houve interferência para ajudar o Lula, meu irmão, isso sacode a República. Então o Elon Musk já tá dando a forcinha, já tá mandando ali as informações, a OMS agora já entrou na mira, o Donald Trump já tá entrando na mira, e a galera lulopetista tá pulando do barco. Você acha mesmo que agora, aqueles caras que espumavam pela boca, que gritavam, sem anistia, prende os bolsonaristas, vão querer entrar na briga para defender o Lula? Se ferraram bonito. Olha só, você deve ter visto, esse cara foi o cara, um dos maiores responsáveis, ele e o Janones, por tudo que tá acontecendo no Brasil hoje. E agora, né, a fonte secou, o cara não tem mais o amor acabou, e agora ele não quer falar mais de política. Já ferrou a maior parte dos brasileiros com a campanha que ele fez, tá? Mas não para aí. Dentre as ONGs que receberam dinheiro dos Estados Unidos e talvez da própria USAID, pode estar a ONG ligada ao próprio Felipe Neto. Isso é uma suposição, é um supositório ainda, tá? Mas o grande negócio é que já sentiu a pressão, tá com medo do bafo do laranja, do bafo do Donald Trump no cangote. Muito mesmo. E, obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano, eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. E vocês sabem que eu gosto de ter essa transparência, eu gosto de conversar com vocês, de falar. Esse público que assiste aqui, você que assiste aqui, normalmente não é o mesmo que me assiste em outras redes sociais, que me acompanha no Twitter, no Instagram, etc. Eu gosto de, com vocês, ter uma intimidade maior, pra vocês saberem detalhes. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, pra uma estrada que eu nunca quis entrar. Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava pro caminho errado. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político, eu não tenho nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho. E era pra isso que a vida tava caminhando, sabe? E eu tava assim meio perdido. A única razão de eu ter entrado nesse mundo foi pra enfrentar algo que eu considerava considero completamente errado. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida e acredito que fiz o meu papel. Mas do fundo Você fez seu papel. Hoje, se o Lula, se o presidente tá pedindo pro povo parar de comer porque não tem dinheiro pra comer, você fez o seu papel. do coração, pra todas as pessoas que vão me cobrar, né, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que eu preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Eu tive que... Pois é, eu também amo produzir conteúdo. Adivinha, eu tô desmonetizado. Mas eu vou reverter isso. Pode ficar tranquilo, tá? Eu não fiz o L e nem vou mentir que fiz o L pra isso, tá bom? Mas a grande questão é, vocês já estão sentindo, né, essa investigação do USAID e o bafo do Donald Trump no cangote. Exemplo, o Trump boicotou o tal do G20. Todos os organismos e entidades financiadores da esquerda vão sentir o bafo no cangote. É, bebê, o negócio não tá tão bom igual estava antes, mas não. Pois é, Trump boicota o G20 e corta 4 bilhões, né, do Fundo Climático da ONU. Ora, 4 bilhões de dólares que ia para esse fundo climático, para esse sistema aí, que na verdade financiava ONGs, que ficava viajando, bancando jornalistas para incentivar todo mundo a virar esquerdista, não vai ter mais. A ONU tá em desespero porque a fonte secou. Saiu Trump, já vai sair Milei, logo é El Salvador, logo o Brasil volta à direita e vai sair também. Hoje o Eduardo Bolsonaro falou, não, meu pai já declarou, se ele fosse o presidente, já estava pulando fora da OMS. Pois é. E aí, a grande questão é, quem é que tá reclamando do Donald Trump? Ah, já sei, aquela turma que defende o Xi Jinping, ou o Kim Jong-un. Xi Jinping é o presidente da China, tá, pessoal? Ditadura. Ou o Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, né? Ou o Vladimir Putin, da Rússia. Pois é, a esquerda defende essa turma. Olha só o que acontece quando você resolve criticar essa turma. Queima de arquivo.
É simples assim. Cantor russo, opositor à guerra, né? Não gostava da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não concordava com a atitude da esquerda. Morreu. Como? Olha, uma coincidência infeliz. Caiu de uma janela durante uma busca policial. Olha só, os policiais foram fazer uma busca no apartamento dele e, coincidentemente, ele escorregou e caiu. É assim que funciona no regime ditatorial. Mas, para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, isto não é ditadura. Outra ditadura, China, Xi Jinping. Pois é, você já ouviu falar da Rota da Seda, né? Da Seda. A Rota da Seda é uma forma que a China faz para dominar os países. E o Lula estava louco para colocar o Brasil na Rota da Seda e não vai conseguir. Ainda mais agora. Ameaça colocar a Lula só para ver o que vai acontecer. Pois é. E aí, o cara do Panamá já falou, acabou, filho. Não tem Rota da Seda para você mais. Se pensar em usar o canal do Panamá, acabou. Nova Rota da Seda. O Panamá cancela acordo econômico com a China. O José Raul Mulino, presidente do Panamá, anunciou nessa quinta-feira que vai cancelar os acordos econômicos conhecido como a Nova Rota da Seda. E ele falou o seguinte, fez muita promessa, a China prometeu um monte de coisa, não entregou nada, e é assim que funciona. Eles só querem dominar. E enquanto isso, o que a gente vê? A gente vê as coisas acontecendo aqui no Brasil. A gente vê ligações do Brasil com a Venezuela, com a China, com a Rússia. O que há de pior? O Lula se levantando contra o Trump para defender Gaza, para defender o grupo que está em Gaza. Enquanto nós, brasileiros, somos orientados pelo presidente da República a não comer o que está caro. Morre de fome, jejum. É simples assim. E aí é que entra o grande problema, né? Entra o grande problema. O que está acontecendo no Brasil é que eles acharam que a farra ia ser toda tranquila de novo. Mas o jogo tá virando. Quer um exemplo? Você lembra dos irmãos Batiste? Lembra, né? Do Joesley, os irmãos Batiste? Pois é. Eles resolveram fazer uns negocinhos na Venezuela. Tipo aqueles que a gente já estava acostumado. Lembrando que a Venezuela já deve uma porrada de dinheiro pra gente. Pois é. O governo Lula hoje colocou um sigilo. Pequeno sigilo, tá? De 5 anos a telegrama sobre negócios dos irmãos Batista na Venezuela. E aí? Aconteceu 5 anos de sigilo em negócio dos irmãos Batista na Venezuela. Isso não te cheira mal? Isso não te dá a impressão de que tem algo errado nessa história? É sério isso, meu pequeno gafanhoto? Sério, bebê? Que você não vê problema nenhum nisso? Né? Mas vem cá, vamos voltar aqui até agosto do ano passado? Olha outro negócio aqui. Quando rolou ali a eleição do senhor Maduro, olha só o que o Lula fez com Itamaraty. Eleições na Venezuela. Itamaraty impõe sigilo de 5 anos em documentos enviados ao TSE. Os documentos que o Maduro enviou para o TSE, o Itamaraty colocou sigilo. Pois é. Então ninguém sabe o que o Lula combinou com a turma da Venezuela porque o senhor Lula colocou sigilo. Tanto em telegramas do irmão Batiste, quanto em documentos que o Maduro enviou da Venezuela para cá, na época que ele fraudou a eleição lá na Venezuela. Então, parece que o Lula não está se importando muito, né, com a fraude na eleição que aconteceu na Venezuela. Aqui, enquanto ele fala para o povo, come menos, porque tá caro, né? Você que é o culpado. Você tá pagando caro, para de comer, morre de fome, porque você não vai ser culpado mais. Enquanto tá acontecendo isso no Brasil, essa turminha tá preocupada em brigar por causa de briga de boné. Olha isso aqui. Pois é, né? O Brasil é dos brasileiros, né? Guerra dos bonés. Lula publica vídeo com acessório. Então o Lula publicou um vídeo. Nem café, nem picanha, 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 nem café. Pois é, nem café e nem picanha, né? Então virou a briga dos bonés. De um lado, uma turma usando um boné, nem café e nem picanha, né? O Brasil precisa baratear os preços, estão com fome. E aí, entra o Eduardo Bolsonaro para fazer um bate-boca, né? Com o Randolph, né? Eduardo Bolsonaro e Randolph Rodrigues discutem sobre bonés à la Trump. Entenda, né? Ou seja, a galera aqui da esquerda usando um boné azul, né? Cor dos democratas dos Estados Unidos,
fazendo uma alusão ao... Peraí, eu acho que eu tenho... Ah, aqui. Bora, né? Então, todo mundo usando boné, né? Então, eles usando o boné, porque, né, na cabeça deles, azul dos democratas, né? E aí, o que é interessante é que eu sabia que eu já tinha visto esses bonés. Dá uma olhada nesse estilo de boné azul, isso aqui. Eu já tinha visto isso aqui. Dá uma olhada. Aí depois eu fui pesquisar. Eu lembrei. Eu sou muito fã de desenho infantil. Tá? Eu gosto demais de desenho infantil. E aí eu lembrei disso aqui. Tá? Vocês lembram? O lance do boné azul. Eu lembrei, tem até muito a ver, né? Esse aqui foi publicado pelo Globo, tá? Quadrilha dos Quadrinhos. Irmãos Metralha viram foto de grupo, né? Mas não é desse grupo, não, tá? É de um outro grupo que fazia as falcatruas aí, tá? É outro. Mas dá uma olhada só, né? O que significa o boné azul, né? O boné azul. A grande realidade é que o Brasil tá com tanta coisa, tem tanta pendência e esse pessoal tá preocupando com o boné. A vantagem, tá? E aqui chega a ser hilário, é que, né, literalmente, a turma entendeu que o Lula vai destruir o país. Você vai ver um vídeo aqui onde a André Sadi, né, onde o pessoal da Globo aqui já está reconhecendo, o governo Lula já não tem mais nada para oferecer. Então, se você ouvir alguém falando que não é hora de impeachment, agora não é hora de impeachment, pula fora dessa pessoa. Essa pessoa não tem seriedade com o Brasil. Escuta só a turminha aqui toda nervosinha. Quando o Lula diz que é preciso educar a população para saber como comprar e não comprar caro, mostra um descolamento do Lula dele próprio. Ele não está descolado da realidade, ele está descolado da essência dele. Por isso que eu digo que é o Lula encastelado. É lógico que o pobre, ele não compra caro, não é porque falta uma educação, falta um governo, falta uma escola ensinando ele. Isso é típico de quem nunca passou por necessidade, que o pobre nunca compra caro, pois é o simples fato de que ele não tem dinheiro. Então, o que mostra essa fala é um Lula muito diferente do que foi o Lula campeão de votos entre os eleitores de 1 e 2 salários mínimos. Então reforça a imagem que eu tenho usado do Lula encastelado, Lula aprisionado assim no sentido metafórico no palácio, o Lula Rapunzel. Pois é, a gente quer que não seja no sentido metafórico mais, e não no palácio de Rapunzel, é Curitiba mesmo, tá? Só para deixar claro, se é que vocês me entenderam. Mas a grande questão aqui que a gente tem que discutir, que a gente tem que levantar, é que não tem essa história de que, olha, a gente tá preocupado porque o Lula mudou. O Lula não mudou. É da essência do escorpião, meu irmão. Olha só esse outro vídeo aqui, o que o jornalista falou. Esse aqui, para quem não conhece, é o Oineg. Cara, bota um cara crítico do Bolsonaro, mas como detonou o Bolsonaro durante o período eleitoral. Mas assim, eu entendo o Oineg, ele não gosta, ninguém tem a obrigação de gostar ou não gostar do Bolsonaro, tá tudo bem. Só que a grande questão hoje é perceptível na fala do Oineg que ele viu que o ódio estava dando mais resultado do que o amor que eles colocaram aí. Dá uma olhada no que o Oineg falou. Dá uma olhada. Você sente na voz do Oineg a raiva do PT. Dá uma olhada. Nós temos um interesse fantástico de assessores e ex-assessores do PT em fazer o bem, em cuidar dos mais pobres, em distribuir comida para quem mais precisa. E não distribuem. Por que assessores do PT e ex-assessores de políticos do PT querem montar ONGs para receber dinheiro público? Por quê? Por que eles não fazem o trabalho de assessoria deles e em vez de montar uma porcaria de uma ONG? E os nomezinhos, coisa mais doce. Cozinha Solidária Madre Teresa de Calcutá, emporcalhando o nome de Madre Teresa de Calcutá. Movimento Organizacional Vencer, Educar e Realizar. Mover. M-O-V-E-R. Mover. Olha que fofinhos. Aí o Ministério do Desenvolvimento Social entrega uma grana para esta
Mover, o comandante da Mover. Eu não vou ficar falando muitos nomes, porque se eu falar muitos nomes, vai ajudar a você ficar tão confuso que você não vai entender mais nada. Mas essa Mover é comandada por um cara que trabalha no gabinete do Newton Tato, deputado federal, e trabalhou também no gabinete do deputado estadual Enio Tato. Ou seja, o cara que trabalhou com 2 Tato, montou uma ONG e ele subcontrata outras ONGs. Quer dizer, se tem dinheiro para você contratar ONG, subcontratar ONG, olha que lixo de programa podre. Que grande injustiça, Eduardo Oineg, você não consegue ver a grandeza e o alcance deste trabalho social extraordinário. Pois essa ONG Mover, este tal de Varjão, ex-Newton Tato, ex-Enio Tato, contrata algumas ONGs. Por exemplo, eu citei a ONG como Cozinha Solidária Madre Teresa de Calcutá, que é comandada por uma tal de Paula Souza Costa. Adivinha onde trabalhou essa Paula Souza Costa? No gabinete do vereador Arcelino Tato, que não se reelegeu. Então era 2 Tato, um assessor de 2 Tato, contratando uma ONG de um outro Tato. Olha que coisa linda! Aí essa Paula Souza entregou as quentinhas? Não! Ela contratou outra ONG. A ONG Mover contratou a porcaria da ONG Madre Teresa de Calcutá, que contratou uma outra ONG. Uma ONG que contrata uma ONG, que contrata uma ONG. E esta terceira ONG, ONG Sueli, é comandada por Sueli Batista, ex-assessora de quem? Arcelino Tato! Ou seja, é um escárnio, ladrões ou injustiçados. Injustiçados, nós não podemos deixar essa possibilidade de lado. Assessores do PT, encantados com a possibilidade de ajudar os mais pobres, montam ONGs, recebem dinheiro federal. E, puxa vida, eu estava tão afim de ajudar, só não consegui. Então não entreguei as quentinhas, recebi o dinheiro, mas que não deu tempo. Aí o Globo foi. Aonde ficam essas ONGs? Não tem nada lá. Um é uma igreja, o outro nunca ninguém viu distribuir comida lá. O outro sujeito mandou umas fotografias que não era do lugar. Uma lambança, um lixo, um nojo, uma podridão com dinheiro público. Este é o Brasil que dá certo. Presta atenção, meu irmão. Eu quero ver se o Reinaldo Azevedo vai falar de alguma coisa, se essa turma vai falar alguma coisa, mas eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. É a essência do escorpião. É assim que o escorpião funciona. E aí, é óbvio, que bom que tiramos o Bolsonaro, né? Só falava palavrão, né? Mas a grande realidade é que essas ONGs receberam 5,6 milhões, né, do governo federal. Tá? Não é pouco dinheiro, não, é 5,6 milhões para entregar quentinhas e as quentinhas nunca chegaram. Este é o tipo de gente que se preocupa com os pobres? Fala aí para mim, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por quem acompanhou o nosso editorial. Lembrando a vocês, pessoal, ó, nosso canal está desmonetizado, tá? Então, a biblioteca virtual tá aqui. Eu sou tão vagabundo que eu escrevo livro, né? Eu sou um otário mesmo, né? Teve um aqui que falou, você é tão vagabundo, petista, provavelmente professor de alguma faculdade, né? Você é tão vagabundo que fica escrevendo livro para enganar os otários dos seus seguidores. Hoje escrever livro é ser vagabundo, tá? É a cabeça do PT, né? Agora, se eu escrever um livro falando o quanto Karl Marx é bom, eles topam, né? Posso escrever de economia, viu? Sou MBA em economia. Posso escrever sobre direito. Posso escrever sobre filosofia. Posso escrever sobre investimentos, tá? E por falar em investimentos, tá aqui, ó, os grandes nomes da direita mundial, persuasão política, a evolução contra o sistema do Bukele, tá? Segredos milionários e leilões, e o último livro que eu escrevi para vocês agora é Segredos dos ricos nos investimentos. Você pode baixar esse livro, o livro tá muito bom. O último livro também que tem aqui, ó, grandes nomes da direita mundial, tá aqui, ó, Donald Trump, só os grandes nomes, tá? Então, assim, você vai ter aqui, ó, Winston Churchill, só nome top. Então você vai acessar, você vai ver o que os caras fizeram, Margaret Thatcher, Bolsonaro, Trump. Você pode fazer o pagamento por esse Pix aqui, ó, pixhonestebook@gmail.com,
ou direto pelo QR Code. Sandro, é chato você ficar fazendo propaganda. Desculpa, gente. É meu trabalho. Tá? Eu escrevi os livros. Eu tive tempo para escrever os livros. Eu não fico pedindo Pix. Eu tô desmonetizado. Tá? Eu não escolhi isso. Mas eu quero continuar fazendo o meu trabalho aqui com vocês. Então, assim, eu tô numa fase tensa da minha vida. Eu não quero abandonar o canal. Tá? Não tô numa fase tensa de dinheiro. Eu não posso reclamar disso. Tá? Não tô reclamando de dinheiro. Mas eu tô reclamando que eu tenho um escritório. Eu tenho uma outra vida. Eu tenho funcionários. Eu tenho gente que trabalha comigo. E às vezes as coisas não tá fácil do outro lado. Se uma não tá indo tão bem, eu tenho que ajudar a outra. Mas eu não quero abandonar o canal. Então, não quero ser chato. Mas neste momento, e eu sei que eu vou conseguir reverter isso, tá? Mudando para o Uruguai, se for o caso, mas neste momento eu tô pedindo ajuda pra gente continuar lançando pelo menos 3 ou 4 vídeos no canal. Não dou conta de pôr 5, tá bom? Fechou? Obrigado. E desculpe aí o desabafo, né? E a mendicância. Não, mendicância não, eu tô vendendo, tá? Tô vendendo, tá? E os livros são bons, valem, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.